Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, dos versos 1 ao 8, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem sei que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Nós dizemos amém. Meu Deus, eu louvo o teu nome, Pai, por tua igreja reunida aqui neste lugar. E te adoro, Pai, por tua igreja que está nos seus lares, ó Deus, nesta noite. Toma, Pai, os teus filhos nas tuas mãos, e que o Senhor possa falar conosco nesta noite e encorajar-nos, porque o Senhor, ó Deus, não nos tem dado um espírito de covardia, mas o Senhor tem nos dado um espírito de coragem e, acima de tudo, Pai amado, de temor, ó Deus, ao Senhor. Toma, Pai, o teu povo nas tuas mãos, fala aos nossos corações, ó Deus, nesta noite, e nos dar em nome de Jesus a tua bênção, meu Deus, e a tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Se os irmãos se lembram bem, dia 5 de janeiro, foi o primeiro domingo do ano, e eu preguei justamente nesse texto, usando o tema, a fé do fim dos tempos. E hoje eu vou usar o mesmo tema, mas a gente vai refletir nesta palavra de uma forma diferente. Esse texto foi a minha reflexão de toda a semana, tá certo? E até mesmo nas madrugadas, quando eu despertava, eu parei para refletir nesse texto e trazer para o contexto atual. A fé dos fins do tempo. E aí tem uma pergunta interessante: como é que está a tua fé? Porque no começo do ano, 5 de janeiro, a gente não tinha a perspectiva de como o mundo estaria. E a gente está vendo o mundo hoje no contexto atual. Então eu não sei como era que estava a tua fé no mês de janeiro. E a pergunta é justamente essa: como está a tua fé nos dias que nós vivemos? Mas por que, pastor? Porque quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, o versículo de número 6, o escritor ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, quando nós gostamos de alguém, a gente sempre procura um jeito para agradar. Imagine uma pessoa que a gente ama, quando completa um aniversário, é meio complexo a gente não dar um presente. E aquele presente, meus irmãos, é a maneira de nós agradarmos a pessoa. E o escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí quando nós olhamos, segundo Tessalonicenses,
capítulo de número 3, o versículo de número 2, Paulo vai dizer que a fé, ela não é de todos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 e 2, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé, ela não é de todos. Aí quando nós olhamos Romanos capítulo de número 11, Paulo vai dizer que nem todo de Israel, na verdade, é israelita. Então nós entendemos também que nem todos que dizem que são crentes, na verdade são. Mas para nós agradarmos a Deus, queridos, é preciso ter fé. E o versículo de número 8, ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então ele está falando justamente dos dias que nós estamos vivendo. Então, porventura, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, ele achará fé na terra? Então é importante a gente pesar a nossa fé e vermos na verdade como é, queridos, que ela está. Porque se nós olharmos esse texto, a gente vai ver, esse texto vai revelar como é que nós teremos uma fé, na verdade, equilibrada. Então, para eu ter uma fé, se a gente olhar o versículo de número 1, a gente vai ver que nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Só tem fé, queridos, na verdade, quem ora. Quem não ora, queridos, não tem fé de jeito nenhum. Ô pastor, por quê? Porque a oração, queridos, é a maneira pela qual nós mantemos um contato com aquele que é o nosso Pai do céu. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a gente vai ver claramente que houve pessoas que com apenas uma oração, a sua história fora totalmente mudada. A gente pode ver, por exemplo, o exemplo do rei Ezequias. Se nós olharmos 2 Reis, capítulo de número 20, e Isaías, capítulo 38, vai contar a mesma história por dois personagens diferentes, mas aquilo que o rei Ezequias vivenciou. A Bíblia diz que um certo dia o rei Ezequias está lá no palácio, e de repente o profeta Eliseu, o profeta Isaías, chega lá para levar um recado da parte de Deus. E qual era o recado? Olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque senão tu morrerás e tu não viverás. E muitas vezes a gente não tem noção do que era que na verdade estava acontecendo ali na casa de Ezequias. Mas quando nós olhamos o livro História dos Hebreus, vai dar um norte, porque quem foi o sucessor de Ezequias foi justamente Manassés, o pior rei que houve ali em Judá. Um rei que era feiticeiro, um rei que fez tudo na verdade para não agradar ao Senhor. Então o escritor aos Hebreus vai dizer que o problema da casa de Ezequias era justamente o seu filho, que já estava agindo como corregente e futuramente seria o rei de Judá. Então o profeta chega e diz: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que o profeta sai ali do palácio. A Bíblia diz que Ezequias aproxima-se da parede e ele vai fazer uma oração. Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença e que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Olhe bem, ele vai falar sobre o passado. Ele vai dizer: lembra-te que andei.
Ele não disse, lembra-te, Senhor, que eu ando na tua presença. Ele não disse, lembra-te do que eu faço reto aos teus olhos. Ele faz uma oração referindo-se ao passado. Por quê? Porque de fato, queridos, Ezequias foi um dos reis mais piedosos que houve ali na nação de Judá. E a Bíblia nos diz que quando o profeta Isaías está saindo ali do pátio do palácio, vem a palavra do Senhor novamente para ele. Olha, Isaías, meia volta, vai lá e diz para o rei, para o capitão do meu povo, que eu ouvi a sua oração e eis que eu sararei. Então, queridos, nós na verdade precisamos orar. Quem ora na verdade tem fé. Quem não ora, queridos, é uma situação muito difícil a pessoa ter fé. Então o Senhor Jesus está mostrando nesse texto que para nós termos uma fé boa para os tempos do fim, é preciso nós orarmos. Quem ora na verdade crê. Quem ora na verdade acredita. Quem ora na verdade vivencia as bênçãos da parte de Deus e também, queridos, os seus milagres. Em segundo lugar, se a gente olhar o final dos versos, versículo de número 1, ele vai dizer que a gente não pode desfalecer. Em outra tradução vai dizer que não podemos desanimar. Em outra tradução vai dizer que a gente tem que perseverar. Ou seja, nós não podemos desistir. Perseverar, meus irmãos, é a gente manter firme e resoluto em uma questão. Olhe os dias que nós estamos vivendo. Os irmãos aqui já foram nos bancos nesses dias. Os bancos, ó irmão, tá assim, ó, lotadinho. Os bancos estão lotadinho. Tem dia que os bancos estão lotadinho. Aí uma pergunta interessante que a gente pode refletir. E aí, será que as pessoas que estão no banco, elas têm mais fé do que nós que estamos em Cristo Jesus? É uma pergunta interessante para nós refletirmos, para nós fazermos, queridos. Por quê? Porque os dias são difíceis, mas nós precisamos perseverar, meus irmãos, nesses dias difíceis. O próprio Senhor Jesus, ele disse nos evangelhos sinóticos que o reino de Deus é tomado por força, e apenas aqueles que lutam, na verdade, são aqueles que se apoderam. Então, na verdade, para nós sermos partícipes do reino de Deus, nós precisamos, na verdade, ter fé. Nós precisamos, na verdade, acreditar em Deus. Perseverar é manter firme e resoluto, queridos, em uma questão. Eu sempre digo que o evangelho é um caminho de ida sem volta. Ou seja, nós estávamos no mundo, fomos a Cristo Jesus, e aí, para quem iremos nós? Se só Jesus é que na verdade tem as palavras de vida eterna. Então os dias são difíceis, continue orando. Os dias são difíceis, meus irmãos, persevere. Mateus capítulo 24, versículo de número 13, o próprio Senhor Jesus disse: mas todo aquele que perseverar até o fim, esse aqui será salvo. Então a nossa caminhada cristã não redunda em apenas alguns dias, mas é até, meus irmãos, o final da nossa trajetória nesta terra. E no final, qual deve ser a nossa oração? Deve ser a mesma de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, dos versos 7 ao 8. Combati o bom combate, guardei a fé, e desde agora me está
reservada a coroa da justiça, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Então nós temos um combate a combater, e esse combate, meus irmãos, é denominado de combate da fé. Então, se em primeiro lugar nós precisamos orar, se em segundo lugar nós precisamos perseverar, e isto é por causa, meus irmãos, das lutas desta vida. Se a gente olhar o texto, a gente vai ver que tem dois personagens. A viúva, não sabemos se era uma mulher nova, se era uma mulher velha, não sabemos se essa viúva tinha filho ou se não tinha, mas ela tinha um problema, e ela sabia que o juiz poderia resolver o problema. Então nós precisamos orar, nós precisamos perseverar, porque por causa dos problemas desta vida. Lá em João capítulo 16, o versos 33, o próprio Senhor Jesus disse: eu tenho vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, na verdade, nós teremos lutas, queridos, nesta terra. Agora, o importante é que quando a luta vier, como é que eu vou me comportar em meio à luta? Aí eu preciso compreender a palavra de Deus, e eu preciso entender que em meio às lutas, Deus, Ele tem promessa para com seus filhos. Em meio aos problemas, Deus, Ele tem promessa, queridos, para cada um de nós. Se olharmos o Salmo de número 34, o versículo de número 17, o salmista disse: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas aflições. Então, quem é na verdade o justo? É aquele, queridos, que é justificado pelo sangue de Jesus. Então olha que promessa linda, entendeu? O céu sempre está aberto a nosso favor, à nossa disposição. O salmista disse: os justos clamam, os justos oram, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas aflições. Aí quando nós chegamos no versículo de número 19, o salmista disse: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Olha que coisa linda. Então eu e você, meus irmãos, a gente vai ter problema nesta terra. A gente sabe que o mundo não é um mar de rosas. Esse mundo, meus irmãos, na verdade é muito difícil, mas na dificuldade, queridos, deste mundo, Deus, Ele tem promessa para quando as lutas bater na porta da minha vida, e também, meus irmãos, na porta da vida dos irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, o irmão Valmir, uma hora dessa, ele está em casa participando do culto, e ele tem vivenciado um momento difícil, mas eu nunca cheguei na casa do irmão Valmir para vê-lo abatido. Eu nunca fui na casa do irmão Valmir para vê-lo lá desanimado. Ou seja, ele sempre tem um sorriso no rosto. Por quê? Porque nós passaremos por lutas, queridos, nesta terra. E em meio às lutas, a gente precisa, na verdade, confiar em Deus. Quando nós olhamos Romanos capítulo 18, capítulo 8, versos 18, Paulo disse: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, tem promessas para esta terra e tem promessas lá na eternidade. Então, se eu tenho uma aflição aqui,
eu vou passar por essas aflições, e a certeza que eu tenho no meu coração é que um dia, queridos, Apocalipse capítulo 7, versos 17 e 21, versos 4, a Bíblia diz que em meio às lutas que nós passarmos e até as lágrimas que nós derramarmos, um dia é o próprio Senhor Jesus quem vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17, Paulo disse: porque essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Então as lutas, na verdade, meus irmãos, que nós passamos aqui é somente para nos fortalecer. Tiago capítulo 1, versos 2, ele disse: meus amados irmãos, tende por motivo de muita alegria o vocês passarem por muitas provações. Então as lutas que nós passamos, a gente tem as promessas da parte de Deus. Deus é aquele, meus irmãos, que ouve a nossa oração. E qual foi a solução para esta viúva ter a solução do seu problema? Foi a persistência, foi a insistência. Ela não desistiu. O juiz não temia a Deus, mas todo dia ela ia lá no fórum e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E por fim aquele juiz ímpio diz: ó, eu não temo nem a Deus e nem aos homens, mas essa mulher me abusa demais, essa mulher me importuna demais, eu vou resolver o problema dela. E aí que o próprio Jesus diz: e aí, se o juiz que era iníquo resolveu, Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Então nós, como cristãos, a gente precisa ter um entendimento e um discernimento importante. Você foi chamado ou você foi escolhido? A gente precisa ter essa consciência. E aí eu fui chamado, porque que é uma pessoa chamada? Pessoa chamada, queridos, é uma pessoa convidada. Agora o escolhido é diferente. Escolhido quer dizer preferido, quer dizer selecionado. Os irmãos aqui, as irmãs aqui, que fazem feira, e aí quando a gente chega lá para comprar o tomate, R$5 o quilo de tomate, a gente pega aqueles feinhos, a gente pega aqueles que estão apodrecendo. Não, meus irmãos, a gente escolhe os melhores. E isto, na verdade, Deus ele fez com cada um de nós. E Deus ele faz justiça para com seus escolhidos. E aí é que ele diz: e aí porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então eu quero te falar nesta noite, e guarda isso no teu coração: sem uma vida de oração, nós não temos como ter fé em Deus. Então, se o dia está sobrecarregado para você, separe um momento para você orar, separe um momento para você meditar na palavra de Deus. Se você olhar para mim e perguntar: pastor, está preocupado com muitos irmãos nesses dias? Claro que sim. Então você que orava, ore mais ainda. Você que lia a palavra de Deus, faça isso mais ainda. Para os irmãos terem uma ideia, todos os idosos aqui da igreja, eu estou acompanhando dos lares. Os irmãos sabiam que tem idosos aqui da igreja, que todos os dias acorda às 5 da manhã, para ouvir um programa evangélico, porque o irmão, aquela irmã, gosta de ouvir aquele pastor ministrar. E isso é importante? Claro que sim. Então a gente precisa ter a consciência do que é que na verdade nós estamos fazendo, queridos, nesses dias. Então nós precisamos orar, nós precisamos perseverar,
nós precisamos entender que a vida, na verdade, reserva problemas, reserva dificuldades, reserva momentos difíceis, mas nós precisamos ter fé, acreditar em Deus, porque Deus, Ele sempre tem a palavra final para cada um de nós. Muitas vezes o homem pode dizer não, mas quando Deus diz sim, queridos, na verdade ninguém pode impedir o querer e o realizar de Deus, principalmente quando é segundo a vontade de Deus. E guarda isso no teu coração. A gente precisa ter esta convicção. E aí, eu fui chamado ou eu fui escolhido? E a gente tem que se esforçar, na verdade, para entrarmos, queridos, no grupo dos escolhidos, dos preferidos, dos selecionados, porque na verdade nem todo aquele que é chamado vai chegar a ser escolhido. Por quê? Porque na verdade no decorrer da caminhada eles vão desistir, eles não vão perseverar. E a promessa de Deus, lá em Apocalipse capítulo 2, versos 10, o próprio Senhor Jesus disse: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Então guarda esta palavra no teu coração, e que Deus seja exaltado através da sua vida nesses dias adversos. E a palavra de confiança que eu tenho para dizer para os irmãos é que continue dependendo de Deus. Tá certo? Graças a Deus a igreja está abrindo aos domingos, não é? Aí quando estiver abrindo ao normal, aí dia de terça-feira vai ser culto dos jovens e dos adolescentes. Aí na sexta-feira as mulheres e no domingo os homens. E aí a gente vai prevalecendo até o momento, tá certo, em que a gente pudesse reunir novamente de forma coletiva para nós engrandecermos o nome do Senhor. Fecha os teus olhos só um minutinho. Como é que está a tua fé? O que é que tu tens feito? A gente tem que ter cuidado com as nossas vidas. O que é que nós temos feito? Ezequias disse: Senhor, eu andei na tua presença. Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E quando a gente olha isso, queridos, a gente fazendo essa oração, a gente tem que dizer para Deus: Senhor, eu ando na tua presença e eu faço o que é bom aos teus olhos. Nós temos alguém que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém que está desgarrado dos caminhos do Senhor, mas que nessa noite quer voltar novamente para Ele. Acena assim de mão para o céu. Temos alguém? Não tendo, nós louvamos a Deus pela vida de todos. Vamos ficar de pé? Amém? Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, tá bom? Que Deus seja engrandecido de uma forma toda especial pela vida dos irmãos. E eu louvo a Deus, tá certo, pela fidelidade dos irmãos, tá bom? Nós pagamos todas as contas. Lá na igreja, a cantina, o banheiro ali para deficiente e os 2 banheiros, um para homem e um para mulher, já está no ponto de receber o vigamento para receber a laje. Aí, se Deus permitir, essa semana a gente bate o vigamento, aí a próxima semana a gente bate a laje, tá certo? Se Deus permitir, tem amanhã, completa 5 semanas que a gente pediu os ferros para o nosso amado serralheiro ali, irmão Del e Jonathan, fazer os portões e as grades para ficar tudo fechadinho, porque já está todo murado, tá certo?
botou as grades, os portões, vai estar tudo fechadinho e está uma bênção lá. Por dentro só falta lixar e pintar, tá certo? Terminar a parte elétrica, mas quase todo o material já está comprado. Falta só lâmpadas e detalhes, tá bom? E aplicou o piso lá, por fora já está todo rebocado. Aí essa semana o irmão Ricardo já vai para começar a passar um produto para queimar, para pintar. E se Deus permitir, esse ano a gente inaugura lá aquele lugar. Aí a gente se pergunta, mas pastor, por que é que está acontecendo isso? Por causa da fidelidade, tá certo, dos irmãos. Eu louvo a Deus porque nesses dias, como eu estava recebendo, né, os dízimos e as ofertas, eu sei de todos os irmãos que são fiéis mesmo ao Senhor, tá certo? Então louvo a Deus por sua fidelidade. Logo, eu presto conta do mês de março, abril, maio e junho, porque estamos chegando no final do mês, logo, e logo eu presto conta também da ajuda que os irmãos contribuíram ali com o irmão Valmir. Foi uma oferta de R$ 1.595, logo eu passo para os irmãos, tá certo? Tudo isso, mas que Deus na verdade, Ele seja louvado. Fecha os teus olhos, tá bom? Em nome de Jesus. Meu Deus, nós adoramos, Pai eterno, o Teu nome, porque sabemos, Pai, que o Senhor é Deus fiel. O Senhor, ó Pai, tem ouvido as nossas orações e tem respondido também, Pai amado, as nossas orações. Te louvamos, ó Deus, pelos dias adversos, mas nessas adversidades nós temos a promessa de que o Senhor, ó Deus, na verdade está conosco. Em nome de Jesus, que o Teu temor, ó Pai, esteja nos nossos corações e que a gente esteja santificando as nossas vidas e nos preparando, ó Deus, diariamente, porque a vinda do Senhor, ó Deus, está próxima. Toma, Pai, o Teu povo nas Tuas mãos. Abençoa em nome de Jesus aqueles, ó Deus, que estão nos seus lares, que a mesma graça que o Senhor está derramando, meu Pai, aqui neste lugar, seja graça sem medida, meu Deus, na vida dos Teus filhos e daqueles também, meu Pai, que estão participando desse culto nesta hora. Deus nos dá uma semana em paz, uma noite maravilhosa na Tua presença, onde o sono seja reparador e restaurador, e que as Tuas boas mãos, ó Deus, esteja conosco, Pai amado, sempre, pois cumprindo-se, ó Deus, a Tua palavra, está escrito que aqueles que são guardados, ó Pai, pelo Senhor, o maligno, meu Deus, não toca. Então nós somos gratos, Pai amado, a Ti, pelos livramentos, pelos laços quebrados e acima de tudo, Pai amado, por uma grandiosa proteção. Despede em nome de Jesus os Teus filhos, ó Deus, nesta hora, debaixo dos Teus cuidados, e que através da fé de cada um, que esta fé seja fortalecida nesta hora, porque eu sei que o Senhor é fiel. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta assim a mão para o céu. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, a graça amorosa do Senhor Jesus, o nosso irmão, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senta um minutinho, com oração silenciosa. O culto está findado e Deus deu uma semana de muita paz para os irmãos. Irmão Dilson, o senhor está aí participando da programação, dá uma ligadinha para mim daqui a 10 minutos, viu, irmão Dilson? Amém.
transformou minha vida, me sarou, curou todas as feridas, no momento em que eu mais precisei, me chamou de filho, me deu colo. És meu Pai, és meu abrigo, Consolador, Deus fiel amigo. Ele é o grande El Shaddai, Deus